Olá pessoal, tudo bem com vocês? Segue então a nossa aula agora de eletrodinâmica e hoje a gente vai comentar a respeito da corrente elétrica. Alguns conceitos que a gente vai ver aqui, vocês já viram nas outras aulas, porém é importante a gente relembrar eles, né? E com essa nova roupagem da parte de eletrodinâmica, porque o estudo da corrente elétrica é o que vai marcar para nós o início do nosso estudo de eletrodinâmica. Até antes de estudar a corrente elétrica, a gente via a interação entre cargas paradinhas, cada uma no seu lugarzinho, sem a movimentação. A corrente elétrica vai ser, então, o nosso estudo a respeito de cargas elétricas em movimento, que é, por si só, já a nossa definição de corrente elétrica, é quando a gente tem cargas elétricas se movimentando. Vamos lá, então, conhecer um pouquinho mais a respeito desses conceitos. Começando, né, para relembrar vocês que a eletricidade é o ramo que vai estudar o comportamento das cargas elétricas em movimento. É ela que vai nos explicar o que acontece quando as cargas elétricas estão em movimento. A eletricidade é de suma importância, basicamente para todos os processos presentes na nossa vida. Por exemplo, vocês não estariam vendo essa apresentação se não fosse a magia da eletricidade. Só para vocês terem uma ideia do quanto é importante e o quanto é legal estudar física, né? Então, a corrente elétrica, como eu já comentei com vocês lá no início, é um movimento ordenado de elétrons no interior de um condutor. A professora, você não falou bem isso? Não, eu falei que era carga elétrica em movimento. Mas esse movimento é ordenado e geralmente ele acontece dentro de um condutor, dentro de um fio, né? Nada de novidade até aqui também, né? E ela pode ocorrer nos condutores sólidos, como os metais, e em gases e líquidos ionizados. Tá aqui a resposta para aquela pergunta a respeito dos raios caírem dentro das piscinas. Lembra que a gente comentou lá na primeira aula? Exatamente. Então, um líquido ionizado, né? Ele é um bom condutor. Se ele é um bom condutor, o que acontece? Se um raio cair na piscina, acredito que você já tem base suficiente para responder isso para mim, né? É importante lembrar que o elétron que se movimenta, ele vai se movimentar desprendendo-se da sua camada de valência na eletrosfera e vai passar então para a próxima camada de valência e assim sucessivamente. Lembram lá que na primeira aula eu fiz uma revisão para vocês a respeito dos modelos atômicos? Pois bem, está aqui o motivo do porquê que eu fiz uma revisão do número de modelos atômicos para vocês. Porque teve uma pergunta que me fizeram, só que depois do finalzinho de uma aula, que é, mas se a gente ficar eletrizando um corpo, a gente vai acabar com os elétrons dele, né? Vai conseguir retirar tudo? E a resposta é não. Porque o que ocorre aqui são o desprendimento dos elétrons nas camadas de valência, nas camadas mais longe do núcleo atômico. E ela vai trocando, né, de camada de valência para camada de valência e vai assim formando a corrente elétrica. Então aqui, né, tá o modelinho do átomo, né, o modelo de Rutherford do átomo. E aqui temos as camadas eletrônicas, né? E depois os subníveis de energia que foi o Bohr que inseriu, né? Então a gente tem a camada K, L, M, N, O, P, Q. Então esse desprendimento do elétron, o elétron saindo de uma camada indo para outra mais afastada, é isso que vai originar para nós a corrente elétrica. Criando então uma corrente elétrica, como a gente faz para criar uma corrente elétrica? Primeiro, a gente vai usar, né, nesse caso, no nosso exemplozinho teórico, um pedaço de metal que possui elétrons desorientados. Eles estão lá confusos? Não, gente, eles estão apontadinhos cada um para um lado, ficam lá tranquilinhos, soltinhos da vida, né, nas camadas mais afastadas do átomo e bem sossegadinhos. Eles estão se movimentando de maneira desordenada, porque o tempo todo ocorre movimento de elétrons em corpos, né? E aí, o que a gente faz para criar uma corrente elétrica? Primeiro, a gente, né, para conseguir obter uma corrente elétrica, é necessário criar um campo elétrico nesse condutor. Lembra lá do conceito de campo elétrico que a gente viu na última aula? Esse campo elétrico é que a gente vai precisar criar ele. Como é que a gente faz isso, né? Com esse campo elétrico, nós vamos ter diferentes níveis de energia potencial. Se vocês não lembram do conceito de energia potencial,
precisa rever os conceitos de mecânica, a gente ensina, né? A gente aprende energia potencial lá em Física 1, né? E a mesma energia potencial que a gente aprende lá em Física 1, se o nome é o mesmo, lembra que eu sempre comento com vocês, o conceito é o mesmo também. Só que aqui, o conceito de energia potencial vai estar associado a esses elétrons, né? Então, o que acontece? Esses diferentes níveis de energia potencial provocarão algo que é conhecido como diferença de potencial. Ah, jura que diferentes níveis de energia potencial causam uma diferença de potencial, ou, né, como é mais conhecido para nós, a DDP, né? É assim que vocês vão definir essa diferença de potencial daqui para frente. É a nossa DDP, diferença de potencial. Ou simplesmente, e mais, né, conceitualmente falando, a nossa tensão elétrica. Para produzir uma corrente elétrica, a gente precisa de uma tensão elétrica. Essa diferença de potencial pode ser obtida ligando-se um condutor a uma pilha. Ou seja, a gente vai pegar um fio condutor, que também nós já estudamos a diferença de condutores e isolantes, e vai ligar esse condutor, esse fiozinho, numa pilha. E assim, a gente vai conseguir criar uma corrente elétrica. Por quê, senhoras e senhores? Vou explicar para vocês. Dá uma olhada na pilha. A pilha possui um polo negativo e um polo positivo, certo? Acredito que sim, né? Que todo mundo esteja compreendendo até aqui. Se a pilha tem um polo positivo e um polo negativo, significa que ela tem uma diferença de potencial. O polo positivo possui um potencial maior, enquanto que o polo negativo possui um potencial menor. O movimento dos elétrons será no sentido sempre do maior potencial ou seja, né? Então sempre vai estar no sentido do maior potencial. Ou seja, vai ser sempre um movimento em sentido do polo positivo. A pilha tem a função de fonte de energia elétrica e também de manter a diferença do potencial, mantendo assim o movimento dos elétrons. Ok? Agora a gente vai conversar sobre o sentido da corrente elétrica. Eu já comentei com vocês que existem algumas convenções na física teórica para que ela fique mais palpável, né? Mais fácil de a gente utilizar dessa definição e todo mundo compreender o que essa definição quer nos dizer. E é isso que acontece com a corrente elétrica. Pensem assim, a corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons. São os elétrons que se movimentam, os prótons estão lá no núcleo atômico bem firmemente ligados, então os prótons não vão se movimentar. São os elétrons que se movimentam. Quando há um processo de eletrização, ou a gente retira elétrons, ou a gente adiciona elétrons. A gente não faz isso com prótons, porque o próton está lá no núcleo atômico. Então, a gente tem, né, uma convenção na física. O sentido real da corrente elétrica é o sentido para onde os elétrons estão se movimentando. Então, ele vai ser o mesmo sentido das cargas elétricas negativas, que são os elétrons, que a gente movimenta eles, e, portanto, ele vai ser nessa direção, ele vai ser atraído, supostamente, pelo polo positivo, né? Então, esse é o sentido real da corrente elétrica. Só que são cargas negativas se movimentando, aqui no nosso exemplo, né? Movimentando-se para a esquerda. Para não causar confusão, na física a gente tem uma definição do sentido convencional da corrente elétrica. Então, o sentido convencional é o contrário do movimento de elétrons. Professora, mas por que cargas d'água que precisou ter um sentido convencional da corrente elétrica? Gente, são elétrons se movimentando, são cargas negativas se movimentando para a esquerda. Como a gente costuma, quase sempre, né, nos exemplos, desde a parte de mecânica e tudo, ter um sinal positivo para os movimentos, para a forma com que o movimento ocorre, a gente adota essa forma de pensar aqui para a eletricidade também. Então, se os elétrons estão se movimentando para a esquerda, o sentido que a gente vê de corrente elétrica é para a direita, é o sentido como se fossem cargas positivas passando, entende? Essa jogadinha que é feita para o sentido convencional da corrente elétrica. Toda e qualquer vez que cair nas provas de vocês que dá um valor de corrente elétrica, vai ser da corrente elétrica convencional.
vai ser como se as cargas fossem positivas. Ninguém fica pensando, a carga negativa para a esquerda, então vou jogar como positivo. Não. É sempre o sentido convencional. Basta vocês saberem que ele é o contrário de onde os elétrons de fato estão se movimentando, tá? Aí não vai ter mais problemas para vocês lá para frente. Agora, o que interessa para nós? Interessa só entender o que é a corrente elétrica? Não, a gente quer saber qual é a intensidade dessa corrente elétrica, se ela é muito alta, se ela é mais baixinha, o que ela causa, quais são as consequências dessa corrente elétrica. Então, como que a gente faz para medir a intensidade da corrente elétrica? Primeiro, a gente vai considerar uma seção no nosso fio condutor, né? No nosso condutorzinho aí que já está desenhadinho junto com a pilha, bonitinho. O que é uma seção? É como se fosse um corte vertical nesse nosso condutor. E a gente vai poder, então, contar a quantidade de elétrons que passa por ela. Imagina como se isso fosse uma porta e todos os elétrons estivessem passando por ela. E a gente vai contar quantos elétrons que passa por esta porta por intervalo de tempo. Cada elétron possui uma quantidade de carga elétrica conhecida como carga elétrica elementar, também já abordada em sala, também já conhecida por vocês. Qual é o valor da carga elétrica elementar? 1,6 vezes 10 na menos 19 Coulomb, porque Coulomb é a unidade do Sistema Internacional para carga elétrica, ok? Então, esse é o valor da carga elétrica elementar, ou seja, cada elétron possui 1,6 vezes 10 na menos 19 Coulomb de carga. Para calcular a carga elétrica que fornecida, né, ou carga elétrica que está passando, a quantidade de carga elétrica que a gente tem, basta a gente multiplicar o número de elétrons pela carga elementar. Tranquilo, né? Porque se a carga elementar é a carga de um elétron, se a gente tiver 10 elétrons e quer saber a carga total, basta fazer 10 vezes o número, né, ao valor da carga de cada um dos elétrons. E assim sucessivamente para todos os cálculos de carga que a gente precisar fazer dentro do nosso condutor. Fácil, né? Então, a carga elétrica no Sistema Internacional, e nunca esqueçam disso, é medida em Coulomb. Agora, a gente quer calcular a intensidade de corrente elétrica. A gente quer saber quanto desses elétrons estão passando pela nossa porta, né? Então, a intensidade de corrente elétrica ela será maior quanto mais elétrons passarem pela seção, ou seja, quanto mais cargas passarem no menor intervalo de tempo. Tranquilo até aqui, né? Por isso, como que a gente vai definir a corrente elétrica? É a quantidade de carga dividido pelo tempo que demora para essa carga passar na nossa portinha, na nossa seção transversal do fio condutor. A corrente elétrica no Sistema Internacional é medida em ampere. Ampere é Coulomb por segundo, porque a gente está vendo aqui, né, que a formulazinha da corrente elétrica é Q dividido por ΔT. Que a gente mede, né, a quantidade de carga a gente mede em Coulomb, tempo a gente mede em segundo, Coulomb por segundo é ampere. E é a unidade de medida, portanto, da nossa corrente elétrica. Vamos lá para um exemplo para a gente entender como é que resolve isso? Então, a gente tem só duas formulazinhas até agora, né? A formulazinha da quantidade de carga, ou seja, quantos elétrons a gente tem vezes o número, vezes o valor da carga elementar. E a formulazinha da intensidade de corrente elétrica, que é a quantidade de carga pelo tempo que ela demora para passar pela seção transversal. Então, em um fio metálico, há uma corrente de elétrons, de modo que, num intervalo de tempo de 2 segundos, passam 5,0 vezes 10 elevado a 18 elétrons por uma seção reta do fio. Sabendo que a carga elétrica elementar é 1,6 vezes 10 na menos 19 Coulomb, determine, letra A quantidade de carga que atravessa a seção no intervalo de tempo dado. Letra B, a intensidade de corrente elétrica no intervalo de tempo acima. Então, vamos lá. Quais são os dados do nosso problema? Toda vez que a gente pega um texto na mão, a gente vai coletar os dados. Os dados são ΔT, 2 segundos, que é o intervalo de tempo. A gente tem um número de elétrons, né? Porque passam 5,0 vezes 10 elevado a 18 elétrons. Tá? Esse é o número de elétrons que vão passar. E a gente tem o valor da carga elementar, 1,6 vezes 10 na menos 19 Coulomb. Letra A. Qual será das duas fórmulas que a gente utiliza? A letra A quer saber a quantidade de carga que atravessa a seção no intervalo de tempo.
Se quer saber a quantidade de carga que vai atravessar a seção no intervalo de tempo, a gente vai utilizar a primeira formulazinha. Então, basta substituir as variáveis. O N é o número de elétrons, então 5 vezes 10 elevado a 18, vezes o E, que é a carga elétrica elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Lembrando aqui que em multiplicação de potências de mesma base, a gente conserva a base, repete a base e vai somar os expoentes. Então, aqui embaixo eu deixei a continha para vocês terem certeza de como que é resolvida. Logo, a quantidade de carga vai ser 8 vezes 10 elevado a menos 1 Coulomb. Outra regrinha aqui. Esquerda soma, direita diminui. Então, a gente desloca a vírgula uma casa para a esquerda, né? Para aquele 10 elevado a menos 1 fica 10 elevado a 0. Todo 10 elevado a 0 é 1. O 1 é elemento neutro da multiplicação. Então, o que fica 0,8 Coulomb. Essa é a quantidade de carga. Então, a gente já sabe qual é a quantidade de carga que passou. Agora, a letra B, ele pede qual é a intensidade da corrente elétrica no intervalo de tempo. A intensidade da corrente elétrica é a quantidade de carga dividido pelo tempo. Então, qual é a formulazinha que a gente utiliza? A segunda. A gente já calculou a carga na letra A, então fica muito fácil. É só a gente substituir, colocar a carga total, 0,8, dividido pelo intervalo de tempo. 2 segundos. Observem que a carga que a gente calculou já estava em Coulomb, já estava certinho. Então, só fazer essa divisão, a corrente elétrica é igual a 0,4 ampere. Agora, a gente vai conversar a respeito dos tipos de corrente elétrica, porque sim, nós temos dois tipos de corrente elétrica, a corrente contínua e a corrente alternada. Tem até a banda AC/DC, né? São os símbolos em inglês para corrente contínua e corrente alternada. Legal, né? Física também é cultura. Se o pessoal aí gosta de rock, saiba que todo o pessoal, né, que curte física ou que faz a faculdade de física, pelo menos uma época da vida se rendeu ao rock e cuida, né? Gosta muito disso. Definição de corrente contínua. Ela não altera seu sentido, ou seja, ela é sempre positiva ou sempre negativa. O seu gráfico vai ser, então, um segmento de reta, né? De maneira contínua. Observem que o tempo embaixo, né? O eixo em que comumente a gente chama de eixo X, né? Para nós aqui é o eixo dos tempos. O eixo da variável independente, que é a que não está dependendo de absolutamente nada, ela segue sua vida normalzinha, ele está aumentando, né? O tempo está passando, mas a intensidade da corrente continua exatamente no mesmo ponto, tá? Então, o que significa isso? O gráfico vai ser sempre uma linha reta, porque é corrente contínua, não vai ter alteração do valor da corrente elétrica. Então, ela é comumente também encontrada em pilhas e baterias. Pilhas e baterias são os materiais que contêm corrente contínua. Já a corrente alternada, dependendo da forma com que ela é gerada, ela é invertida periodicamente, ou seja, ora ela é positiva, ora ela é negativa, fazendo com que os elétrons executem um movimento vai e vem, sobe e desce, né? Corrente positiva, corrente negativa. Neste sentido, nesse tipo de corrente, o que é, né, onde a gente encontra mais é quando a gente mede a corrente elétrica na nossa casa, corrente elétrica na nossa residência, ou seja, a corrente elétrica medida nas tomadas é um tipo de corrente contínua. Vamos lá avaliar, né, as propriedades do gráfico para corrente contínua e corrente alternada. Então, a gente tem aí o gráfico quando ela é totalmente, utiliza-se, né, o mesmo intervalo, o mesmo valor da corrente, a gente observa uma reta paralela ao eixo do tempo, uma corrente contínua. Quando esse gráfico não apresenta a reta paralela, então ela é uma corrente alternada, ela vai ter uma inclinação em relação a um dos eixos, né? Quais são as propriedades? Tem uma coisa muito legal em gráfico, que o gráfico chegou para facilitar a vida da gente. Basta a gente observar a formação de uma figura geométrica durante esse intervalo de tempo que a gente consegue calcular algo muito interessante. Eu vou provar para vocês. Observem aqui. A gente tem essa linha vermelha representando a corrente contínua num determinado valor.
E embaixo a gente tem a linha do tempo, né? Os segundos vão passando e essa é a corrente elétrica. Supondo que eu vou medir esse tempo em um determinado instante t. E dentro disso, né, dentro deste gráfico, eu consigo a formação de uma figura geométrica, nesse caso aqui, um retângulo. Quando a gente calcula a área desta figura, a gente consegue uma informação muito importante. Que informação é essa? A quantidade de carga. Sério, professora? No gráfico de corrente elétrica por tempo, basta calcular a área que a gente sabe a quantidade de carga? Sim, meus queridos. Por quê, né? Vamos relembrar a fórmula do retângulo, que é o nosso exemplo aqui. A gente tem a área do retângulo como sendo a base vezes a altura, ou seja, o tempo vezes a corrente elétrica. E quando a gente tem esta fórmula, o T vezes a corrente elétrica, a gente lembra lá da definição de corrente elétrica. Se é igual a carga dividido pelo tempo, o tempo que está dividindo passa multiplicando, então a quantidade total de carga é o ΔT, né, o tempo, vezes a altura, né, vezes o I, que é a corrente elétrica. Conclusão, a quantidade de carga, neste caso aqui, é igual à área da nossa figura. Show de bola, né? Agora, quando cair um gráfico desses, a gente já vai acertar. Vamos observar novamente, não? E agora com algum exemplo, com cálculo real mesmo, para ver como isso acontece. Na figura abaixo, nós temos um gráfico da corrente em função do tempo. Calcule a carga total que passa por uma seção reta deste fio entre os instantes 0 e 10 segundos. Tem dois jeitos da gente fazer aqui. Um deles é você calcular a área dessa figura total. O outro é calcula a área desse retângulozinho que vai do tempo 0 até o tempo 5 e depois a área do triângulo, que é formada, né, com a base no tempo 5 até o tempo 10 e soma as duas áreas no final. Beleza? Beleza. Se não lembrar, a área desta figura aqui, dá para dividir ela em duas áreas distintas, fazer o cálculo e somar as duas no final que vai dar certo igual. Mas vamos lá. Qual é o primeiro passo para a gente conseguir calcular a quantidade de carga? Primeiro passo é lembrar, né, que a área da figura é igual à quantidade de carga, porque se não lembrar disso, não dá para resolver o exercício, né? Qual é o segundo passo? O segundo passo é identificar de qual figura se trata. Vocês por acaso lembram o nome dessa figura? Para quem não lembra, o nome dessa figura é trapézio. Significa que ele tem uma base maior, uma base menor e uma altura. Como eu falei antes, se não lembrar a base, né, a área do trapézio, corta o trapézio, faz a área do retângulo mais a área do triângulo que vai dar certo igual. Mas, né, aqui nós vamos identificar a fórmula e vamos calcular direto pela área do trapézio. Qual é a fórmula da área do trapézio? Base maior mais base menor, tudo isso vezes a altura e dividido por 2. Então, vamos lá para o quarto passo, que é identificar as medidas da figura. A base maior vai do 0 até o 10 segundos, né? Então, a base maior é 10. A base menor vai do 0 até o 5. Então, a base menor, aqui no nosso caso, o Bzinho, é igual a 5. A altura está ali no nosso gráfico, igual a 4. Então, vamos lá para substituir na fórmula e calcular a área do trapézio e automaticamente sabermos qual é a quantidade de carga. Substituindo então, quantidade de carga é base maior 10 mais base menor 5, tudo isso vezes 4, que é a altura, e dividido por 2. A quantidade de carga vai ser 10 mais 5, 15, porque lembra que está entre parênteses, vezes 4 dividido por 2. 15 vezes 4 igual a 60, dividido por 2, a gente tem uma carga total de 30 coulomb, que é o mesmo valor da área desse trapézio. Fácil, né? Suavecito, né? Agora vamos lá para os efeitos da corrente elétrica. O que acontece no nosso corpo se uma corrente elétrica, né, passar por ele? A gente toma choque, sim, já sabemos disso, né? Conversamos, inclusive, isso na época que a gente estava discutindo sobre faíscas na cama e dormir do lado de um vidro de querosene, né? Acho que era querosene na época que a gente comentou, né? Não lembro, se eu estiver errada, depois vocês comentam isso comigo. Mas vamos lá para os efeitos fisiológicos da corrente elétrica. A corrente elétrica corresponde à passagem de
corrente, né, desse efeito vai ser a passagem da corrente elétrica pelo nosso corpo. Por isso que a gente vai estudar o efeito fisiológico. Quase me perdi aqui, né? A corrente elétrica, portanto, ela vai agir diretamente no nosso sistema nervoso, né? Provocando algumas contrações musculares, aquela sensação ruim, que é a sensação do choque. Toda vez que a gente toma um choque, tem uma contração muscular involuntária. O pior caso de choque é aquele que se origina quando uma corrente elétrica entra pela mão de uma pessoa e sai pela outra mão. Porque quando ela passa, né, de um lado que essa corrente tem que entrar, ela precisa sair para o outro lado, né? Pode entrar num braço e sair lá pelos pezinhos nossos, se a gente tiver com os pés encostados no chão. Se a gente tiver com os pés isolados, né, e com a mão em algum condutor, pode sair de uma mão e passar pela outra. E esse é o caminho mais perigoso, porque se a corrente entra por uma mão nossa e sai pela outra, ele tem grande chance de afetar o coração, porque vai passar diretamente por esse órgão, né? E também afetar a respiração. Então, pode causar sequelas dependendo da intensidade dessa corrente elétrica. Vamos lá, então, quais são as sensações que nós temos com o choque, né? Com a corrente elétrica passando pelo nosso corpo. 1 miliampere de corrente elétrica, 1 mili, se vocês não lembram, olhem lá, assistam novamente a aula a respeito das unidades do sistema internacional. O mili é 10 na menos 3 ampere, então uma corrente bem pequenininha. Uma correntezinha dessa, ela vai causar a sensação de cócegas e formigamento no nosso corpo. Uma corrente de 10 miliampere, ela já vai causar em nós a perca do controle dos músculos, né? A gente já não vai conseguir controlar o músculo, vai ser uma contração involuntária causada pelo choque. E de 10 miliamperes a 3 miliamperes, ou seja, quando passou de 10 miliamperes, aí já pode causar a morte ou alguns problemas graves, né? E vamos lá conhecer um pouco mais a respeito dos efeitos da corrente elétrica. Tem um efeito da corrente elétrica muito explorado no nosso dia a dia. Observem as figuras aqui. Secador de cabelo, chuveiro elétrico, torradeira, ferro de passar, chapinha, tudo que esquenta, né? A forma com que a gente consegue utilizar o efeito térmico. E as lâmpadas incandescentes também, que são aplicadas, também sabe aquelas lâmpadas um pouco mais antigas, que hoje em dia já não tem mais tanto, não são mais tão utilizadas, mas aquela lâmpada também tem esse efeito, ela não serve só para iluminar, mas ela também aquece, ela esquenta, ela tem um efeito térmico. O nome desse efeito térmico é efeito Joule, né? Porque foi o Joule que descobriu esse efeito, por isso ele deu o nome de efeito Joule. O efeito Joule é causado pelo choque dos elétrons livres contra os átomos dos condutores. Ao receberem energia, os átomos vibram com mais intensidade. Lembrem lá do conceito de temperatura, grau de agitação térmica das moléculas. Quanto mais agitação, maior a temperatura. E nos condutores, se processa a transformação de energia elétrica em energia térmica. Então, isso é o efeito Joule, a transformação de energia elétrica em energia térmica. Aí a gente pode aproveitar ele, né, para tomar um banho quentinho, para passar a nossa roupa, arrumar o cabelo ou preparar aquela torrada saborosa e quentinha, né? A gente tem um outro efeito, tá aqui a lâmpadazinha que eu estava comentando com vocês, as lâmpadas incandescentes. Então, né, a gente tem também o efeito luminoso da corrente elétrica, ou seja, quando a corrente elétrica ela faz surgir a luz e fez-se a luz, né, ela clareia a nossa vida. Ele é um fenômeno elétrico em nível molecular. Em determinadas condições, a passagem da corrente elétrica através de um gás rarefeito ou através de um metal faz com que ela emita a luz. O metal é a lâmpada incandescente. O metal fica dessa forma que está ali no desenho, né? Aquece e produz esse efeito luminoso. E no caso do gás rarefeito, são essas lâmpadas fluorescentes, né? Então, ela ioniza esse gás e por isso, né, causa a emissão de
ondas eletromagnéticas no espectro que a gente tem como espectro de luz visível, que é sensível aos nossos olhos. Então, as lâmpadas fluorescentes ou as incandescentes e também os anúncios luminosos, os LEDs, enfim, são algumas das aplicações desse efeito. A gente tem uma corrente elétrica que vai produzir, né, o efeito luminoso, que a gente vai conseguir enxergar, né, vai ser sensível aos nossos olhos. E há também a transformação direta da energia elétrica em energia luminosa. A gente tem outro efeito também da corrente elétrica, que é o efeito magnético. Sim, eu já comentei com vocês que, embora a gente esteja falando agora só da parte elétrica, eu sempre puxo o exemplo dos efeitos magnéticos, sempre falo dos ímãs. A gente não estudou as bússolas ainda, mas a gente vai fazer isso daqui a pouquinho, né, nas nossas próximas aulas. Mas, basicamente, uma corrente elétrica, ela vai manifestar um efeito magnético. Isso mesmo, um efeito parecido com o que a gente observa nos ímãs. Como assim? O efeito magnético é aquele que se manifesta pela criação de um campo magnético na região em torno de uma corrente elétrica. Corrente elétrica causa campo magnético. A existência deste campo magnético em determinada região pode ser constatada com o uso de uma bússola. Vai ocorrer, portanto, o desvio dessa bússola e do desvio da direção da agulha dessa bússola. Então, em condições normais, a gente tem uma bússola, né, que vai quase sempre apontar, né, para o norte, dependendo da calibragem da bússola, mas geralmente a gente calibra ela para apontar para o nosso norte geográfico, né? E essa bússola, se a gente aproximar a bússola de uma corrente elétrica, a gente percebe que ela se altera. E esse efeito mostra que a corrente elétrica causa um campo magnético, porque consegue alterar o funcionamento da bússola. Esse é o efeito mais importante da corrente elétrica, constituindo a base do funcionamento dos motores, dos transformadores e de uma série de outros componentes, né? Agora vamos relembrar. A gente lá numa das nossas primeiras aulas a respeito da parte da eletricidade, a gente conversou sobre condutores isolantes. Mas a gente conversou sobre isso também na aula que a gente discutiu, né, sobre as faíscas, enfim, e sobre a lã e os processos de eletrização. Agora a gente vai ver novamente sobre condutores isolantes, mas dessa ótica, né, utilizando já a definição de corrente elétrica. Então, os condutores nada mais, nada menos do que são os efeitos, né, são os meios materiais nos quais há facilidade de movimento de cargas elétricas. Em alguns tipos de átomos, especialmente os que compõem os metais, ferro, ouro, platina, cobre, prata e os outros, a última órbita eletrônica perde um elétron com grande facilidade. Por isso, os elétrons recebem o nome de elétrons livres. Agora faz todo sentido, né? Se é mais fácil movimentar elétrons, se eles estão na última camada, se eles são chamados de elétrons livres, são eles que se movimentam quando a gente faz os processos de eletrização. E por isso que são esses materiais que são utilizados para as instalações elétricas, porque eles são bons condutores. Já os isolantes, né, são meios materiais nos quais não há facilidade de movimento de cargas elétricas. É importante ressaltar que sempre vai ter alguma movimentação. Só que no caso dos condutores, a movimentação vai ser bem reduzida, né? Vai ser desacelerada, a gente pode falar assim. Nessas substâncias, os átomos têm grande dificuldade em ceder ou em receber elétrons livres nas últimas camadas eletrônicas. Logo, elas são substâncias como o vidro, a cerâmica, o plástico e a borracha, e eles são isolantes. Observem aí a estrutura do nosso fiozinho, e todos os fios são assim, tem um condutor lá no meio e tem um isolante por fora. O condutor facilita a passagem da corrente elétrica e o isolante não permite que a gente tome choque, né? Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e apreciado essa aula e até o próximo conteúdo.